Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Almeida da Multiplique Atelier. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu preparei para vocês uma aula de uma peça que é muito procurada em épocas de viagens. O famoso organizador de malas. Mas eu não poderia trazer para vocês um simples organizador de malas igual que a gente encontra em vários vídeos na internet. Eu preparei uma aula para vocês riquíssima de técnicas e ensinando várias formas de bolsos. Vem aprender comigo? Olha que peça linda que eu preparei para vocês. Esse é um organizador de malas, super espaçoso, mas ele é muito mais do que um organizador. Ele é também um facilitador para sua cliente, porque ele tem, olha só, um ganchinho para você acomodar aqui, ó, pendurar essa peça aonde precisar, no banheiro, no hotel, no guarda-roupa, aonde quiser. Tem bolsinhos aqui com elásticos, olha que gracinha. Temos esse bolso com profundidade, tá? Com uma profundidade ampla, com um visor de plástico cristal, e esse visor é totalmente embutido, tá bom? Esse plástico cristal, ele não está aparecendo as bordas dele aqui por dentro. Ele tá todo embutido dentro dessa janela. E eu ensino passo a passo para vocês nessa aula como confeccionar essa peça inteirinha. Quer aprender comigo? Então vamos lá. Eu só peço para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe com as suas amigas, tá bom? Ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. E se você estiver gostando do nosso trabalho, deixe um joinha aqui pra gente. Esse feedback é muito importante para o YouTube entender que o nosso trabalho tá tendo real valor para você. Vamos lá? Para fazer essa peça, nós vamos precisar, ó, de duas medidas de sintético de 22 por 32. Esses são os espelhos da nossa peça. Para o canal do zíper, nós vamos precisar de duas medidas de 95 centímetros por 7,5 de largura, tá? Cortei duas vezes no sintético. E para o forro, cortei a mesma medida, a que eu tô usando como forro tricoline. Mas você pode usar bagum, pode usar o verniz 0.2, o que você preferir aí no seu ateliê, tá bom? Vou utilizar aqui, ó, aproximadamente 97 centímetros de zíper. Eu gosto de trabalhar com o zíper sempre um pouco maior que o canal, tá? Para ter uma margem de segurança. Para fazer o acabamento desse canal do zíper, eu cortei aqui de fole uma medida de 16 por 12 duas vezes, tá bom? E vamos colocar então nesse canal dois cursores. Para fazer a abinha onde vai o nosso ganchinho, nós vamos utilizar duas medidas de 22 por 16. Para fazer o bolsinho, eu cortei aqui uma medida de 22 por 9 no plástico cristal 40 gramatura. Para prender o ganchinho, eu cortei aqui uma medida de 10 por 5 centímetros. E cortei aqui 23 centímetros de zíper e mais um cursor, que é para fazer esse bolsinho dessa nossa aba, tá bom? Os forros dos nossos espelhos terão bolsos para acomodar aí o que a sua cliente precisar organizar na mala. Para fazer os bolsinhos com elástico, nós vamos utilizar, ó, uma medida de tecido. Eu cortei aqui o tricoline mesmo. Esse não está estruturado, tá? Tá só o tricoline. Cortei uma medida de 47 por 28, tá bom? Ele tá dobrado aqui, ó, por 28 de largura. Cortei uma medida de 32 centímetros de elástico. E cortei na mesma medida dos nossos espelhos externos, que é 32 por 22, uma medida do mesmo tecido para o forro. Porém, esse daqui, ó, eu estruturei ele com uma entretela de papel, tá bom? É uma entretela que um lado ela tem uma goma, e aí você aplica ela no tecido com o ferro de passar. Então, eu cortei o meu tecido um pouco maior, colei com o ferro de passar a entretela de papel aqui no avesso do tecido e depois eu refilei ele na medida de 32 por 22, que é a medida dos nossos espelhos, tá bom? Para o outro espelho, eu cortei aqui a mesma medida, ó, estruturada com a entretela,
do espelho no forro. E para fazer o bolso, que vai a janelinha de plástico cristal para acomodar bastante coisas organizadas nessa nossa necessaire, eu vou precisar de um corte de 37 centímetros por 27, tá bom? Ele vai acrescentar aqui 5 centímetros a mais do que a medida do nosso espelho, tá? E aí eu fiz da seguinte maneira: eu colei já aqui, ó, a entretela de papel no tecido, utilizando o ferro de passar, tá? Você põe o tecido em cima da entretela com o lado da cola para o avesso do tecido, passa o ferro quente e ele já ativa essa cola e fixa o tecido na entretela, tá bom? Depois que eu colei, eu fiz o risco aqui, ó, na medida de 37 por 27, tá bom? E aí eu fiz algumas marcações aqui que eu vou passar para vocês, ó. Dessa margem maior de 37 centímetros, aqui para baixo eu marquei 7 centímetros, posicionei a minha régua aqui e fiz uma linha com 7 centímetros, tá bom? 3 centímetros para baixo dessa linha e centralizado, eu fiz um quadro aqui, ó, de 10 centímetros por 20, tá? Você pode tanto dobrar a sua peça ao meio e encontrar o centro para fazer esse quadro centralizado, ou você pode, ó, da margem, marcar, ó, 8 centímetros e meio, tá? E aí você vai ter esse quadro aqui, tá bom? Então, agora que eu já passei todas as marcações para vocês, então eu vou cortar aqui em volta, refilando todo esse excesso. Então, olha só, refilei em volta todo o excesso, tá? Deixando ele na medida final de 37 por 27. E agora eu vou separar, ó, nessa medida aqui, ó, de 7 centímetros, tá? Nos dois, tá bom? Nós temos dois tecidos, que um é o lado de fora do nosso bolso, o outro é o forro, tá? Então, ó, nós vamos separar aqui essa marcação de 7 centímetros. E olha só, separei aqui, ó, tá? Essa medida de 7 centímetros, porque aqui é onde a gente vai colocar o zíper, tá bom? Nesse quadro aqui que nós marcamos, nós vamos recortar por dentro, deixando aproximadamente meio centímetro de borda aqui em toda a volta, tá bom? Ó, recortei deixando uma borda de sobra. Aqui nos cantinhos, ó, nós vamos cortar na diagonal, chegando bem próximo à marcação aqui, ó. Um corte na diagonal, chegando bem próximo ali à marcação do cantinho aqui, tá bom? Nos 4 cantos você vai fazer isso. Feito isso, nós vamos trazer então essa borda para dentro, nessa linha, no limite dessa linha que nós marcamos. Aí você pode vincar assim, ó, passando bem a unha, depois a gente pode ir ao ferro para vincar bem, para ele ficar certinho nessa posição, mas ele vai ficar dessa forma, você vai dobrar no limite da linha, tá bom? Todas as bordas para dentro. Vai ficar, ó, desta forma as nossas janelinhas, tá? Todas tombadas para dentro. Eu vou colocar aqui, ó, pro lado de dentro, um pouquinho para dentro, uma fita dupla face nas 4 bordas dos dois tecidos, tá? Mas ainda não vou tirar a película de proteção, tá? Então, eu coloquei a fita dupla face aqui no lugar, tá? Nós vamos utilizar para fazer o acabamento dessa janelinha uma medida de 24 por 14 de plástico cristal. De zíper, ó, eu cortei uma medida um pouco maior, tá? Então, aqui, se eu estou com 37, cortei aqui em volta de 39 centímetros de zíper, tá bom? E vou usar também 2 cursores, tá? Como nós já começamos a preparação desse bolso, eu vou finalizar primeiro ele aqui com vocês, tá bom? Vou pegar aqui, ó, primeiro essas medidas que nós separamos de 7 centímetros, tá? Vou posicionar, ó, o meu zíper direito com direito e o meu outro tecido por cima. Lembrando que um é o tecido de fora do bolso, o outro é o forro, tá? Então, você pode também variar aqui as estampas se você quiser, tá bom? Coloquei, então, ó,
direito com direito e o dentinho do meu zíper aqui pra baixo. Vou costurar aqui com margem de um pezinho de máquina. Feito isso, ó, vou jogar forro pro lado com o tecido, abrir assim o zíper, ó, e vamos passar aqui em cima o pesponto. Aplicamos aqui, agora nós vamos aplicar, ó, no lado que tem a janela, tá? Então, aqui na parte, ó, que tem os 3 centímetros que nós deixamos de espaço, tá? Nós vamos posicionar, ó, direito com direito, alinhar bem essa margem aqui agora, tá? Alinhar margem com margem e pode já vir, ó, com o forro por cima, também com o lado com os 3 centímetros aqui, tá? Vamos costurar e fazer o pesponto. Feito isso, ó, nós vamos ficar com a janela, ó, batendo bem certinha uma com a outra, tá? E o zíper aplicado aqui. Agora nós vamos então, ó, levantar um lado do tecido, né, o lado do direito. Vamos tirar aqui as películas da fita dupla face. E vou posicionar o meu plástico cristal aqui. Agora, eu não preciso me preocupar muito em deixar ele alinhadinho, porque eu passei uma medida para vocês que fica bem maior, tá? Você só precisa se preocupar em deixar ele bem esticadinho aqui, ó. E a fita dupla face vai ser um ótimo auxílio para isso, tá bom? Vou cortar um pouco do excesso aqui em cima, ó, que ficou bem em cima aqui da minha costura. Tô cortando um excesso do plástico cristal, tá? E agora nós já podemos remover, ó, a película da fita dupla face do outro lado e trazer, ó, ele bem certinho, alinhando margem com margem, bem bonitinho, aqui por cima do plástico cristal. E olha só, você vai ficar com a janela toda embutida, tanto no direito quanto no avesso, tá bom? As bordas do plástico não ficam aparecendo, olha só, tá? Vamos fazer um pesponto aqui também, é claro, né, em toda a volta, para deixar tudo bem fixado aqui no lugar, né? Não vamos deixar só com a fita dupla face segurando. A nossa janelinha aqui já está no lugar, com tudo embutido. Agora, nós precisamos fazer as caixinhas de leite. De um lado aqui, eu já até marquei, ó. Eu marquei 5 centímetros, tá? Nas bordas, tá bom? Nós não vamos recortar, tá? Nós vamos somente marcar. Marquei aqui, já vou marcar desse lado. Tendo marcado, ó, você vai dobrar. Aqui em cima, por conta do zíper, pode ser um pouco mais difícil, mas você vai dobrar, ó, trazendo essa pontinha aqui, ó, essa linha com essa linha aqui, ó. Então, você vai olhar, ó, de ambos os lados, alinhando aqui as pontinhas, tá? E aí, ele vai acertar bem bonitinho aqui o ângulo e vai encontrar aqui também na pontinha aqui embaixo, tá? Vai ficar dessa forma, ó. Então, eu só dobrei, ó, só dobrei, encontrando aqui as duas linhas, tá? E eu vou costurar exatamente em cima dessa linha, tá bom? Exatamente em cima dessa linha. E só depois que eu costurar é que eu vou cortar o excesso. Fiz isso, ó, somente em um tecido. Vou fazer aqui do outro lado também, ó. Fazendo isso, ó, você quando trouxer para o direito, ó, ambos os lados, ó, você fica aqui com uma curva, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. E o forro também fica embutido, tá? Porque nós fizemos separados, tá bom? E aí, quando você traz tudo, ó, pro direito, ele vai ficar, ó, tudo embutido, o cantinho, tá bom? Eu vou repetir nos 4 lados, tá?
E o seu bolso vai ficar, olha, dessa forma. Olha que lindo que ele fica. Agora, eu vou passar em toda a volta um viés de acabamento, porque esse bolso, ele não vai ficar encostando nas bordas aqui do nosso forro do espelho, tá? Eu fiz ele para ser um pouquinho menor mesmo, para acomodar melhor o fechamento dessa peça, tá bom? Então, eu fiz aqui uma marcação também, ó, com 2,5 centímetros da margem nas 4 laterais, tá? Que é a posição que vai ficar esse nosso bolso. Vou passar aqui, então, os cursores primeiro. Vou passar o viés, ó. Vou utilizar aqui o viés de Boneon, tá? Que é um viés que se acomoda muito bem a curvas. Pode ser o viés de gorgurão, pode ser o viés de algodão que você tiver aí, tá? Que vai ficar bonito também. Eu só vou ir abraçando aqui e costurando na borda de dentro dele aqui primeiro. Olha só, quando chegar no final, você dobra uma pontinha para fazer o arremate no viés, tá bom? E ele vai ficar dessa forma, olha. Que lindo que fica o bolsinho. E agora aqui nessas marcações do forro que nós já fizemos, nós vamos posicionar o bolsinho, tá? O cantinho aqui, ó, da caixinha de leite é que fica nas curvas aqui, tá bom? Então você pode... Como eu tô trabalhando aqui com tricoline, eu vou alfinetar. Mas se você estiver trabalhando com sintético, que não pode alfinetar, você pode fazer o uso da cola de contato. Depois que a gente prender tudo com alfinete bem certinho, nós vamos costurar então agora no lado de fora, na borda de fora do viés. E olha que lindo que fica o nosso bolsinho super espaçoso. E fica aí como tema também, né, como sugestão para aplicar em outras peças esse modelo de bolso. Fica lindo, né? Esse forro, você já pode posicionar ele aqui, ó, em cima de um dos espelhos, tá? Deixando o direito para fora. Então, vai ficar, ó, avesso com avesso, tá bom? Vou alinhar aqui bem certinho e vou fazer uma costurinha na bordinha só de segurança, tá? O outro bolsinho, nós vamos preparar com o elástico, tá? Então, aqui na nossa medida de 47 por 28... eu dobrei ao meio, tá? Ele tá dobrado ao meio. E eu fiz uma marcação, ó, de 16 centímetros pra dentro da borda. Fiz uma marquinha aqui em cima e embaixo, ó, só pra me posicionar. E dessa borda aqui também, de 16 centímetros pra cá, tá bom? E aí, ele vai ficar, na verdade, com 3 bolsinhos de 15 centímetros. 1 centímetro que eu deixei aqui em cada borda é margem de costura, tá? Vou fazer marcações aqui também no espelho que tá estruturado, tá? Esse tecido não tá estruturado com a entretela de papel. Esse daqui eu passei também, ó, numa entretela de papel. E eu vou fazer marcações aqui também. Vou marcar aqui, ó, 11 centímetros da borda e 14 centímetros de altura, que é a medida aqui da altura desse meu bolso, tá bom? Então, 11 centímetros da borda, 14 centímetros. Vou marcar aqui também, tá? E aqui também, ó, 11 centímetros da borda e 14 centímetros de altura. E ele vai ficar, então, aqui, ó, com espaços de 10 centímetros, deixando 1 centímetro a mais aqui na borda, que é a margem de costura, tá? Fiz essas marcações, eu vou fazer uma costura aqui, deixando uma vala o suficiente para entrar a minha medida de elástico, tá? Tô aqui com uma medida de elástico que é exatamente a medida aqui, ó, da largura total do meu espelho. E aí, quando eu passar ele aqui, ele vai franzir esse bolso para essa medida aqui, tá bom? Como eu estou usando um elástico com aproximadamente 1 centímetro de largura,
Eu vou fazer uma costura aqui, deixando 1,5 cm mais ou menos de margem. Se você for usar um elástico mais largo, tá? Você deixa, então, um espaço aqui maior, tá bom? Fiz a costura aqui no lado, ó, da dobra do meu tecido, tá? Aqui tá as duas laterais abertas do meu tecido, tá bom? Vou usar essa ferramenta aqui, que é um passo elástico. Ele parece uma pinça, ó. Você agarra aqui o elástico, abaixa essa argolinha e ele trava o elástico aqui, tá? Você pode usar também alfinete, o que você tiver aí. E eu vou usar ele para passar aqui, ó. Vou passar o suficiente até essa ponta chegar aqui bem na bordinha. Ó, a minha ponta chegou aqui bem na bordinha. E eu vou costurar ele aqui, ó, para não correr o risco de perder ele dentro aqui da minha peça. Tá? Deixei ele preso aqui. E agora eu posso sair com a ponta aqui, ó, do outro lado. Cheguei aqui, ó, vou fazer outra costurinha aqui para prender ele no lugar. E olha só, fiquei com o meu bolsinho franzidinho aqui para prender ele aqui no lugar. Agora, ó, lembra que nós fizemos marcações aqui no nosso bolsinho, tá? Com 16 centímetros para cá e 16 centímetros para cá. Essas marcações nós vamos posicionar, ó, marquinha com a marca aqui de baixo. Aqui em cima eu também marquei, ó, então eu vou prender aqui em cima também na posição da marca que eu fiz aqui, tá? E olha só, esse excesso que fica aqui embaixo, ó, você vai fazer tipo uma sanfoninha, distribuir por igual, centralizado, ó, dessa forma, tá? Então, olha só, já deixei tudo presinho aqui. Primeiro eu vou costurar aqui, ó, nas marcações, tá? E agora, ó, eu já posso costurar prendendo toda a parte aqui da lateral, aqui embaixo, e já termino aqui na outra lateral. E olha que gracinha que fica esses bolsinhos com elástico, que dá pra acomodar aqui meias, tá? Lingerie, o que precisar, tá bom? Olha que lindo que fica. Vou pegar aqui meu sintético, tá? Do outro espelho e já vou posicionar aqui, ó. Fazer uma costurinha na borda, só de segurança, pra ele já ficar aqui no lugar. E olha só, os dois espelhos da nossa peça já estão prontos com os bolsinhos acomodados aqui no lugar. Vamos preparar agora a abinha que vai posicionar aqui o nosso ganchinho, tá bom? Da nossa necessaire organizadora. Eu já fiz uma marcação aqui para mostrar para vocês, ó. Eu dobrei a minha peça ao meio, tá? A minha medida do sintético para a aba, que é de 22 por 12. Já dobrei ela ao meio aqui, ó. E aí no centro aqui, ó, eu deixei 4 centímetros, então do centro para cá eu marquei 2 centímetros, do centro para cá 2 centímetros, tá bom? E aqui dessa borda aqui eu marquei 4 centímetros também aqui, 4 centímetros aqui. E fiz uma marcação aqui, tá bom? Não vou recortar agora, eu vou costurar primeiro, depois eu vou recortar, tá? Então, eu vou deixar ele assim. Vou pegar a minha medidinha aqui, ó, de 5 centímetros por 10. Já fiz uma marcação aqui central, né? Então, com 2,5 centímetros da borda. E eu vou dobrar assim, ó, e fazer um pesponto, tá? Na lateral, pra ele ficar nessa posição. Então, olha só, dobrei ele como um viés, tá bom? Esse aqui é o que vai passar no ganchinho aqui, ó, é o que vai prender o ganchinho, tá? Então, o lado que tá aberto aqui, ó, a gente deixa pra dentro, não tem risco de aparecer, tá bom? Pode ficar tranquilo, é o que vai prender o ganchinho, tá? Vou posicionar aqui no lugar o meu bolsinho, que nós vamos aproveitar essa aba para colocar também um bolsinho, né? Então, ó, vou posicionar o meu zíper
direito em cima aqui do plástico cristal e vou fazer uma costura com margem de meio centímetro. E vou posicionar, ó, direito do meu zíper com o direito do meu sintético, 11 centímetros acima aqui da margem, ó. Então, eu vou medir aqui 11 centímetros e vou costurar aqui com margem de um pezinho de máquina. E vamos costurar aqui, ó, as laterais, só no plástico, porque a gente ainda não passou o cursor, tá bom? Deixa ele aqui no centro, tá? Que agora nós vamos trazer, ó, direito com direito. Aqui pelo lado que a gente já fez as marcações, ó, eu vou deixar pra cima, porque aí nós vamos utilizar ela pra fazer essa costura, tá bom? Então, eu vou começar aqui embaixo com margem de meio centímetro, que é o pezinho da máquina industrial. Quando chegar aqui na marcação, eu vou costurar em cima dessa marcação, exatamente em cima dessa marcação. Vou continuar aqui com margem de um pezinho de máquina, fazer aqui a costura em cima da marcação e finalizar aqui com margem de um pezinho de máquina, tá? Esse acabamentinho aqui, ó, da argola, eu já estava esquecendo, ó. Nós vamos posicionar ele centralizado aqui nesses 4 centímetros que nós marcamos aqui, ó. Tá? Ele vai ficar aqui, ó, pra dentro, dessa forma, tá bom? Centralizado aqui nessa marcação de 4 centímetros. Vai ficar dessa forma e aí nós vamos desvirar essa peça. E aí nós vamos fazer um pesponto aqui, ó, na beiradinha para ele assentar tudo aqui no lugar, tá? E olha só que gracinha que fica a nossa aba com um ganchinho, ó, e já com um bolsinho aqui também, tá bom? Aqui embaixo não precisa acabamento, que ele vai ficar preso no viés da nossa peça, e aí já vai fazer o acabamento, tá? Vamos preparar agora o canal de zíper da nossa peça. Nós vamos posicionar o zíper, ó, direito com direito do sintético, e o forro em cima, direito com direito, tá? Finalizado um lado, nós vamos repetir aqui do outro, ó. Direito com direito, alinha aqui os sintéticos, vamos costurar aqui com o forro e depois fazer o pesponto, tá? Finalizei o canal com o pesponto e já passei aqui, ó, os 2 cursores. Vou posicionar agora aqui no lugar o meu fole, tá? Eu cortei de fole 2 sintéticos, porque ele vai ficar com sintético pro lado de dentro também, tá? Então, um sintético aqui é forro, tá bom? Então, eu vou posicionar, ó, direito com direito, margem com margem, vou costurar aqui com meio centímetro de margem. Aqui no avesso, ó, vou posicionar aqui a medida do fole para o forro e vou costurar com a mesma margem, de meio centímetro, tá bom? Vamos trazer aqui, ó, tudo pra fora e vamos fazer aqui um pesponto. Eu sempre trabalho com a medida do fole um pouco mais alta. Pro caso do meu zíper, se ele for um pouco mais largo, não vai me faltar a medida de fole, tá? E aqui, ó, essa diferença, então eu vou refilar. Antes de fechar o anel por completo, vamos conferir se ele tá batendo direitinho com a medida do nosso espelho? Nós vamos posicionar aqui, ó. Não precisa achar centro ainda. Nós só vamos clipar fazendo a volta para conferir se ele tá batendo certinho, tá? E olha só, para conferir, eu clipei aqui toda a volta, ó, e bateu aqui certinho, ó, ele tá sobrando exatamente a margem que eu vou costurar, que é meio centímetro, tá? Mas faça essa conferência aí também, de repente se der alguma diferença no corte, tá? Pode fazer a diferença você conferir antes de fechar, porque se precisar diminuir ou aumentar aqui a medida do fole, ainda tá fácil.
E olha só, eu já costurei aqui, ó, direito, com margem de meio centímetro aqui o meu fole. E aí, pra prender o forro do fole, ele é muito pequenininho, pra gente fazer aquela coisa de torcer o anel pra prender, né? Então, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos esticar aqui o anel na mesa, tá? Estica bem direitinho. Tomba essa costura, ó, aqui pro lado aqui, ó, do sintético verde. E aí você vai dobrar a borda aqui desse sintético, ó, o mesmo tanto que você teria costurado aqui, que é meio centímetro, tá bom? E aí nós vamos passar aqui então o pesponto, que já vai ser então para prender esse forro aqui no lugar, tá? E olha só, a gente passa aqui a costura já fechando o anel embutido aqui a lateral e já é o pesponto aqui do outro lado, tá bom? E agora nós podemos juntar aqui, ó, costura com costura. Vou fazer um piquezinho aqui para encontrar o centro. Do outro lado também. E aqui na outra lateral também. O nosso anel já está prontinho, fechado, tá? Vou fazer uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, só para segurar esse forro aqui no lugar. Nesse espelho aqui, ó, que tem os bolsinhos de elástico, eu já vou deixar posicionado o meu ganchinho, tá bom? Só que eu vou colocar ele, ó, com o direito para baixo, na margem de cima aqui da abertura dos bolsos, tá? Nós vamos encontrar o centro dele aqui. Aqui, centralizado. Vou fazer uma costurinha aqui só de segurança, tá? Prendi aqui no lugar, ó, é porque ele vai ficar aberto assim, ó, segurando a peça pendurada aqui, ó, pelo gancho, tá? Então, nós vamos costurar ele dessa forma, tá bom? Agora, pra começar a posicionar aqui no nosso anel, vira o canal do zíper pro lado avesso pra fora, tá? E aí, nós vamos posicionar aqui, ó, o lado que tá o bolsinho, que vai ficar o ganchinho, para o lado do zíper direito do nosso espelho com o direito do anel. E a parte de baixo aqui, ó, direito com o direito. Pode distribuir aqui, ó, toda a volta. Então, olha só, já prendemos aqui, tá? Lembrando que ficou, então, para o lado do zíper aqui, ó, a abinha com o ganchinho, tá? E pro lado do fole, a parte de baixo aqui dos nossos bolsinhos, tá bom? Deixa o ganchinho lá pra dentro, ó, se quiser você pode até abrir aqui o bolsinho, prende ele aqui embaixo, ó, pra ele não ficar vindo aqui pra frente, tá? Pra não ter perigo. E vamos costurar toda a volta com margem de meio centímetro. Quando chega aqui embaixo, ó, você vai fazer o ângulo aqui, ó, trazendo tudo pra cá. Vai parar com a agulha para baixo, faltando exatamente a mesma margem de meio centímetro para chegar dessa borda de cá. E aí você levanta o pezinho, gira a peça, joga todo o material lá pro outro lado, ó. Faz o ângulo ao contrário agora, tá? E você vai ficar com o caminho livre aqui para continuar a costura e ficar bem bonitinho aqui o seu cantinho, tá bom? Aqui novamente, ó, faz o ângulo aqui, costura até faltar meio centímetro da borda aqui de baixo, para com a agulha para baixo, levanta o pezinho, gira a sua peça, joga tudo para lá, fazendo o ângulo ao contrário aqui, ó, e ele vai alinhar direitinho aqui embaixo. E assim os seus cantinhos ficam todos perfeitos, tá bom? E olha só, já costuramos então, ó, todo um lado aqui na peça, o anel, tá? Você pode conferir se ficou tudo certinho aqui por dentro. E agora nós vamos, ó, é mais fácil agora que tem menos volume, você já passar o viés de acabamento aqui. Eu vou usar o mesmo viés de gorgurão, tá bom? Vou só abraçando ele aqui e costurando com margem de meio centímetro, tá? Pra não estragar a costura que eu já fiz aqui prendendo o anel tão certinho.
olha só, já passei o viés de acabamento aqui em toda a lateral. E agora eu vou colocar o outro espelho. Mas para não ter perigo de me confundir o lado aqui do bolso, tá? Vamos primeiro, ó, lembrar o seguinte. A nossa necessaire vai abrir, ó, dessa forma, tá? E quando ela abrir dessa forma, nesse lado aqui, ó, ela vai abrir assim. E quando ela abrir assim, nesse lado aqui, precisa estar, então, continuando aqui em pé o meu outro bolso, tá? Então, eu tenho que posicionar ele, ó, de forma que ele fique assim, ó. Então, simule aí a continuação, que o zíper fica aqui pra cima, tá bom? Então, eu tenho que encontrar esse centro aqui, com esse centro aqui agora, dessa vez, do fole. Dessa vez, então, o lado de cima do meu bolso não vai ficar pro lado de zíper do meu anel, vai ficar pro lado, ó, do fole, tá? Então, faça essa simulação aí pra você prender tudo virado pro lado certinho, tá bom? Então, ó, vai ficar aqui, ó, centro com centro. E vou novamente, ó, prender toda a lateral, vou costurar e passar o viés, tá bom? E olha só, já passamos o viés, então, dos dois lados. Aí o bolsinho fica todo amassadinho, a gente desamassa, ó. Abre aqui o zíper e desamassa ele, tá? E vamos desvirar a nossa peça, né? E olha só, muito mais do que um simples organizador de mala, né? É um facilitador para a sua cliente. Então não ofereça só um organizador de mala para a sua cliente. Ofereça aí também um facilitador. Porque olha só que lindo um organizador de mala como esse. E quando você abre ele, você não precisa simplesmente tirar tudo daqui de dentro para pegar o que você precisa. Você pode só pendurar ele no banheiro, no quarto do hotel, que você precisar, tá bom? Aqui com bolsinhos super espaçosos de elástico, esse bolso super amplo. Espero que vocês possam aproveitar muito de todas as técnicas que eu passei para vocês nessa aula. Que Deus abençoe muito, que vocês cresçam, frutifiquem, multipliquem cada vez mais. Um beijo e até o próximo vídeo.